Paz e luz a todos que nos acompanham. Às vezes pode ser difícil pensar, falar e principalmente agir para o futuro, não é mesmo? Por exemplo, encarar a inevitabilidade da morte. Nem por isso deixa de ser importante e mesmo muito necessário. Tememos o futuro porque ele é desconhecido. Então qual é a solução? Fazer luz onde há sombras. A morte seria o fim se ela não fosse uma mera transição entre duas dimensões da vida. Por isso sabemos que a alma não morre, somente desencarna. Então, quais os possíveis passos que teremos que dar antes de nos defrontarmos com ela em algum ponto do nosso futuro? Poderíamos pensar em duas providências importantes. A possibilidade de fazer a doação de órgãos para transplantes e o destino que desejamos dar aos nossos despojos. Hoje falaremos deste último item com ênfase na cremação. Espiritualmente falando, quais são as implicações decorrentes de reduzir às cinzas o corpo carnal que não nos serve mais? Agora, no Tema Livre. Estamos iniciando nosso Tema Livre, vamos falar hoje sobre cremação, tal qual eu fiz a apresentação no início, a nossa abertura. Vou ler aqui, me permitam, alguns itens, alguns dados históricos, estatísticas, para nos situarmos, para quem não pesquisou nada a respeito, ter uma ideia, depois nós vamos falar do ponto de vista da doutrina espírita, mais especificamente, principalmente no segundo bloco desse nosso Tema Livre. Então vejam, a cremação é um dos processos mais antigos praticados pelo homem. Em algumas sociedades, esse costume era considerado corriqueiro e fazia parte do cotidiano da população, por se tratar de uma medida prática e higiênica. Os gregos, por exemplo, cremavam seus cadáveres desde por volta de 1000 anos antes de Cristo. E os romanos, seguindo a mesma linha de tradição, usaram essa prática a partir de 750 a.C. Nessas civilizações, como a cremação era considerada um destino nobre aos mortos, o sepultamento por inumação ou intumulamento era reservado aos criminosos, assassinos, suicidas e os fulminados por raios, porque se acreditava que isso era castigo de Júpiter, uma maldição de Júpiter, né? No Japão, a cremação foi adotada com o advento do budismo, em 552 d.C., importada da China. Como em outras localidades, ela foi primeiramente usada pela aristocracia e a seguir pelo povo em geral. Hoje, as menores taxas de cremação do mundo estão nos países católicos. Na Itália, por exemplo, 8,5%, perdão. A Espanha, 19,3%, enquanto nos países europeus, esse índice é bem mais alto. A Suíça, por exemplo, é 99%. A República Tcheca e Dinamarca, 78%. O Reino Unido, 70%. E o Japão, que fica na Ásia, né, claro, não na Europa, chega a 98%. No Brasil, somente 5% dos cadáveres são cremados. Por aqui, a cremação exige que a pessoa registre em cartório o desejo de ser cremado ou então que o parente mais próximo requisite o serviço. Já a disposição final das cinzas é livre, podendo ser conservadas em jazigos ou entregues a um depositário de cinzas. Requisitos legais para tal providência: a. Inexistência de dúvidas sobre a causa da morte, nem suspeita de crime. Atestado de óbito subscrito por 2 médicos ou um legista. Vontade manifestada em vida sobre o assunto. D. Ocorrência de epidemia ou calamidade pública, com consequente recomendação sanitária. E. Desejo da família, se o falecido não se opôs quando em vida. E F. Autorização judicial em caso de morte violenta, quando havia simpatia com a ideia em vida. De qualquer forma, o mais recomendado é informar os seus familiares a sua vontade e deixar uma declaração de vontade escrita e assinada
com reconhecimento em cartório. Caso isso não ocorra, a decisão pela forma pela qual você deseja ser sepultado caberá aos familiares de primeiro grau. Em relação às religiões, no protestantismo a taxa é mais alta, porque eles não acreditam na ressurreição da carne, com razão, né? A Igreja Ortodoxa proíbe a mesma coisa os adventistas e os presbiterianos, e entre os hindus e budistas é totalmente aceita, como nós vimos ali, 98%, quase 100%. Apenas eles esperam de 3 a 4 dias para fazer esse procedimento, pelo menos em geral. Pode ser que algumas seitas, né, seja um pouquinho diferente. Por questões de saúde pública e economia de espaço, a cremação é preferível à inumação. Para a família também é mais econômica, pois dispensa a aquisição do terreno no cemitério, pagamento de taxas e a manutenção do túmulo. Bem, eu agora vou colocar aqui os companheiros Andréia e Humberto no circuito, né? A gente sabe, e passo isso para vocês, que o Espiritismo não se opõe à cremação, desde que respeitadas 72 horas, preferencialmente respeitadas 72 horas antes deste procedimento, né? E aí agora eu peço para o Humberto fazer a leitura de um item. Aliás, desculpe, eu tenho ainda antes a questão 164 do Livro dos Espíritos, que começa a dar embasamento nisso que nós estamos comentando agora, de tudo que a gente falou e principalmente do que a gente vai falar. Aqui, vejam que, aqui eu já explico, olha só. A perturbação, é uma pergunta de Kardec, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Resposta, não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente após a morte, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Agora sim, por favor, Humberto, um item do Livro dos Médiuns, não é mesmo? Vamos ler o item do Livro dos Médiuns, o capítulo 25, o item 282. É a nota da pergunta 33. Sendo variável o tempo que dura a perturbação, não pode haver prazo fixo para fazer-se a evocação. Entretanto, é raro que, ao cabo de 8 dias, o espírito não tenha conhecimento do seu estado para poder responder. Algumas vezes, isto lhe é possível 2 ou 3 dias depois da morte. Em todos os casos, se pode experimentar com prudência. Só fazendo uma observação aqui, que a pergunta se refere à possibilidade de evocar, a evocação dos mortos, né? Mas o raciocínio que nos interessa é que quanto tempo ele já está mais ou menos equilibrado, quanto tempo ele está em umas condições mínimas. Se ele pode já está consciente de que desencarnou raramente além de 8 dias, mas normalmente com 2 ou 3, o problema do corpo dele também não vai fazer diferença. É essa a ideia que a gente tem que captar aí. André, o item seguinte, por favor. Bem, aqui a gente sim, perdão. Eu tenho, antes de você ficar com o maior, eu vou ficar com o pequenininho aqui. Eu sou bastante egoísta. Na Revista Espírita, gente, de dezembro de 1858, na página 341, reforça isso, dizendo que para o que se levou, a perturbação que ocorre pós-morte dura 2 ou 3 dias. É o que ele acabou de ler antes. Agora sim. Aí no livro Vida no Outro Mundo, de Cair Barchutel, afirma que a extinção da vida orgânica acarreta a separação do espírito em consequência do rompimento do laço fluídico que o une ao corpo. Mas essa separação, ela não é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos. E assim a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado às moléculas do corpo. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma de pontos de contatos existentes entre o corpo e o perispírito. E, por conseguinte, também da maior e menor dificuldade que apresenta o rompimento.
Portanto, não é preciso dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Só também um pequeno adendo aqui, repassando rapidinho, lembrando que perispírito é o nosso segundo corpo, o corpo espiritual, o corpo psicossomático, o psicossoma de André Luiz, corpo astral, alguma coisa nesse sentido. E o item seguinte, Humberto? O item 17, o programa Pinga Fogo, Chico Xavier, entre aspas. Já ouvimos Emmanuel a respeito e ele diz que a cremação é legítima para todos. Aqueles que a desejem, desde que haja um período de pelo menos 72 horas de expectação para a ocorrência em qualquer forno. Crematório, perdão. O que se pode verificar com o depósito dos despojos humanos em ambiente frio. Isso aí ele vai ter um outro lugar que ele repete praticamente isso aí. Para guardar os 72 horas não pode ser fora da refrigeração. Seria no caso do necrotério, no próprio crematório, né? Mas tem que estar refrigerado. É só essa observação. Aí tem o livro Lições de Sabedoria, capítulo 4, Corpo na Transição, Suicídio e Reencarnação, da doutora Marlene Nobre. Uma pergunta feita a Chico Xavier, né? Se o espírito sente os efeitos da cremação do corpo físico e quantas horas devemos esperar para efetuar a cremação? E Chico responde? Na verdade ele responde a mesma coisa, né? Um pouquinho diferente, mas ele enfatiza. Ele diz, o abnegado benfeitor Emmanuel, em outra ocasião, questionado sobre o assunto, afirmou que o tempo ideal para a cremação do corpo desocupado pelo inquilino ou pelo espírito que o habitava é de 72 horas, de vez que, além da chamada morte clínica, o espírito liberado, em muitos casos, ainda está no processo de mudança, retirando aos poucos os remanescentes de sua própria desencarnação. No caso, em exame, será importante que o corpo seja mantido em câmara frigorífica, evitando qualquer início, né, ou indício de decomposição. É isso aí. Então, agora nós vamos fazer um breakzinho e a gente volta mais especificamente tratando desse aspecto das 72 horas e o quanto talvez seja positivo ou não a cremação. A gente volta em seguida. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Estamos de volta com o nosso tema livre de hoje falando sobre cremação. Nós vimos no primeiro bloco algumas informações históricas a respeito desse procedimento, e algumas estatísticas também. Já falamos sobre a doutrina espírita, inclusive em relação ao mentor Emmanuel, a ideia dele, vimos também das obras da codificação, os espíritos Allan Kardec, falando em 2 dias, 3 dias, raramente além de 8, que o espírito já está totalmente desligado, não tem problema nenhum, não vai sofrer, não vai experimentar a alta temperatura do forno crematório, não vai acontecer a situação. Porém, é bom que a gente diga aqui, a gente não pode fugir aos fatos, que para alguns espíritos muito atrasados, que não acreditam na vida após a morte, ou que têm medo da vida após a morte, que acreditam às vezes na própria existência do inferno, que isso possa repercutir no seu corpo astral, sim. Então, por isso que é importante a troca de ideias, a manifestação da vontade, a conversa com os familiares. Então, às vezes, as 72 horas, mesmo 72, até um pouco mais, talvez não seja recomendado. Humberto, por que isso? Então, porque primeiramente a gente precisa entender a diferença que há entre a morte e a desencarnação. A morte se refere ao corpo físico especificamente. Assim que se saem todos os sinais vitais, o cérebro já não dá nenhum sinal vital, o coração parou, a circulação sanguínea parou, houve a morte do corpo físico. Porém, a desencarnação é um processo espiritual, é o desligamento do indivíduo, do ser, do espírito, do seu próprio corpo.
Esse corpo, sabemos, ele é ligado por laços fluídicos, átomo a átomo. Então, para cada átomo do corpo fluídico, do perispírito, há uma ligação com o átomo do corpo físico. E essa desligação ela se faz num processo que pode ser mais ou menos lento, conforme o Wilson falou, dependendo muito do entendimento daquele indivíduo que está desencarnando, da aceitação dele em relação ao desprendimento do corpo e também do seu desejo, da sua vontade, né? Então esse processo que ele pode levar mais de 72 horas conforme a situação. Então a morte e a desencarnação são diferentes, são elas que vão definir esse prazo ideal. Andréia, seguindo aí. Muitas vezes, o alto grau de afinidade da alma com o corpo físico, os hábitos terrenos, os vícios cultivados, impedem sua libertação. E há também um aspecto da própria vontade e o auxílio que recebe de encarnados e desencarnados. Como Humberto e Wilson falaram, esse desenvolvimento moral vai interferir diretamente nesse processo de desligamento, né? Então vai ocorrer o processo físico, que é esse que o Humberto falou, desligar átomo a átomo, molécula a molécula, da parte do perispírito, né, do corpo físico, mas esse processo pode ser acelerado ou não, dependendo do vício que a pessoa tenha, das viciações, do desenvolvimento moral. Às vezes é uma pessoa que está tão presa à matéria, que ela está tão presa ao corpo físico, sequer ela entende o que é o desencarne. Há culturas que imaginam que o morrer morreu, acabou. Não acreditam que o espírito sobrevive à morte do corpo físico. Então, vamos tentar entender. Se a gente pegar esse indivíduo, ele vai ter mais dificuldade de se desprender do corpo físico. E aí, é bem interessante, quando eu estava estudando esse tema hoje, né, para a gente fazer o programa, alguns especialistas do espiritismo dizem assim: o que fica, na verdade, é uma impressão, porque quando o perispírito se desligou totalmente do corpo físico, né, ele tem a impressão, ele pode sofrer a impressão, mas não mais o efeito físico, Exato. Como se ele tivesse ligado, né? Então é isso mesmo. As pessoas muito de um nível de vida baixo de conduta, né? Muito apegado aos prazeres materiais, à sensualidade, aos vícios de alimentação, de bebida e tudo isso, ele vai ter bem mais dificuldade. Agora eu gostaria que o Humberto comentasse o item seguinte ali sobre a situação da morte prematura, no caso de jovens ou de mortes violentas, né? É uma outra situação, né? São situações também que vão dificultar, aumentando esse prazo da liberação do espírito pelo corpo. Por quê? Porque o jovem ele está em plena atividade fluídica, vamos dizer, ele está com toda a energia de vida dele, né? Então ele ainda está com alta carga dessa energia e desprender o corpo fica mais difícil, porque com o passar do tempo, com a idade, a gente vai gastando essa energia, esse fluido vital que nos mantém vivos. E fica mais fácil, a uma idade mais avançada, se desligar, porque o fluido vital ele já é em menor quantidade. E no jovem, ele está todo vapor, ele está, vamos dizer, com a bateria cheia, né, desse fluido vital. Por isso da dificuldade e da demora desse desligamento. Ou também, como o Wilson comentou, casos de morte violenta. O indivíduo não esperava aquilo, não estava preparado, ele também tinha um fluido vital ainda bem completo no seu organismo, no perispiritual, ligando ao corpo, e repentinamente ocorre a morte do corpo físico. Aí também esse desligamento é um processo mais demorado, mais delicado e provavelmente com um pouco mais de sofrimento também. A ruptura é muito abrupta, né? O jovem, a pessoa de uma idade, não precisa ser exatamente jovem, mas é uma pessoa adulta, mas, né? Longe da velhice, como se diz. Ela não, normalmente nós temos a nossa cultura não pensar na morte e não se planejar, não se preparar para ela. Nós não somos educados para a morte. Então, se ela acontece aos 40, aos 50, aos 60 anos por aí, ela nunca parou para pensar. Então, ela chega na dimensão extrafísica tomada
totalmente de surpresa, fica perplexa, ela nem se reconhece que desencarnou, ela não entende o que aconteceu com ela, porque às vezes é um fato realmente de surpresa, totalmente inesperado, seja um acidente ou uma morte provocada por terceiros. Então, Andréia, esse penúltimo item que a gente tem ali, moral, né? É isso que conta, né? Em última instância é isso que vale, né? Lembra que a gente fez um programa, né? O programa passado, que nós falávamos das dificuldades e o quanto é importante o desenvolvimento moral, o quanto é importante olharmos para dentro de nós mesmos, né? E entendermos a morte como um processo da vida, faz parte, né? O desencarne faz parte. Quando nascemos, nós já estamos caminhando para esse momento. Porque Sim. A cada momento o nosso corpo físico vai se desgastando, as células vão morrendo, existe todo o processo físico, né, do corpo biológico. E em algum momento nós vamos sofrer esse desenlace. Quanto mais falarmos disso, não lidarmos com a morte como se fosse um tabu, né? Porque culturalmente, você mesmo disse agora há pouco, a gente nega a morte. Vocês já pararam para pensar por que o corpo é preparado, por que ele é maquiado, como se ele estivesse sorrindo, lindo, perfeito? É uma negação da morte, né? É como se a cultura ocidental, mais ocidental, porque oriental, como os budistas, os hinduístas, né, lidam diferente com o processo de morrer, né? Então, culturalmente, nós negamos a morte. Né? E a gente escuta todo tipo de coisa. Eu já ouvi um médico, por exemplo, dizer: o espiritismo aniquilou a morte, e isso está errado, segundo a visão materialista dele. Né? Então veja, como que a gente vai lidar com isso? A gente precisa desenvolver moralmente, entender. Mas realmente, ele falou uma verdade, né? O espiritismo matou a morte. Quer dizer, o materialismo recebeu um golpe mortal, porque quem estuda acaba entendendo que, na verdade, a morte faz parte da vida e a vida continua. Então, gente, o importante de tudo isso aí realmente, acho que é fundamental, além do nosso esforço de se desprender, de ter, nós falamos outra vez aqui, de ter o pé na terra e a cabeça na dimensão espiritual, é mais ou menos isso que a gente tem que... Nós temos que nos conscientizar que nós somos espíritos temporariamente encarnados, que a nossa verdadeira pátria é do outro lado. Então, a melhor maneira é conversar em família, mesmo que seja, não precisa ser uma coisa de fazer uma pergunta direta para os jovens, porque pode haver, infelizmente, essa surpresa, até por uma doença, a pessoa, repito, não exatamente de criança, ou jovem de 17, de 18, mas talvez de 25, 30, 40, continua sendo jovem. E é bom que os familiares todos se conheçam, saibam das suas intenções, porque se acontecer e não é fatalidade, é destino, é uma outra situação, é necessidade, uma prova, uma expiação, seja lá em que momento a morte visitar a nossa família, nós sabemos o procedimento que temos que adotar, qual é a intenção, qual é o melhor destino a ser dado. Com maturidade, com respeito, com dignidade, respeito ao livre-arbítrio, inclusive, de cada um. Ok? Grande abraço. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, lá no item 9, temos a mensagem do Espírito François Nicolas Madeleine sobre superiores e inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Se considerarmos a lei da reencarnação, sua causa e efeito, saberemos que toda posição de mando, de poder ou subalternidade é sempre provisória. São experiências vividas por cada um de nós, espíritos, em reencarnações diferentes ou às vezes até na mesma reencarnação.
Assim é possível que quem esteja nos dias de hoje em uma posição de superioridade deve lembrar-se que pode perdê-la a qualquer instante, visto que aqui na Terra nada é em definitivo, tudo é passageiro, assim como a nossa reencarnação. O que representa ela em relação à vida do espírito, senão um momento fugaz? Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados, em consequência dessa direção, ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto lhe recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, pequena ou grande. Qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Toda autoridade, assim como a fortuna, é apenas um empréstimo, uma delegação da qual cada um de nós teremos que prestar contas um dia. Por isso, é essencial que estejamos atentos à maneira como a executamos, pois em tudo o modo como se faz é mais importante do que o que se faz em relação ao aproveitamento espiritual de cada um. Isso vale, inclusive, a posições que ocupamos temporariamente dentro do meio espírita. Não somos aquela função, apenas a estamos exercendo naquele momento. Cabe aos que têm autoridade sobre outros ampará-los em suas necessidades, impulsioná-los ao progresso. E se forem espíritas, têm uma responsabilidade a mais nessa função, pois sabem que as diferenças sociais são apenas frutos de uma sociedade imperfeita. Toda a experiência vivida aqui na Terra tem a finalidade de desenvolver o nosso espírito, de abastecê-lo com experiências diversas para depurá-lo. Pois assim como o aprendiz, que tem suas primeiras lições ainda na infância e se prepara para um dia receber o seu diploma de mestre, também nós, depois de percorridos todas as lições necessárias, um dia completaremos a nossa jornada evolutiva. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado e não menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as faltas dos outros. Todos temos a responsabilidade em nossos atos, a cada um responde pelos seus. Assim, não se paga o mal com o mal, mas sim com o bem. Porque todo desvio do caminho reto será uma dívida a ser paga e, como consequência, um atraso no desenvolvimento espiritual. Sejam nas dificuldades do dia a dia, nos momentos em que nos voltamos contra o Criador, criticando-o, questionando a sua justiça, vamos nos colocar no lugar do outro, buscando entender as suas necessidades, suas dificuldades. E quem sabe, lá nos recônditos do nosso ser, não encontraremos um irmão, um companheiro de jornada, ao qual não fomos devidamente corretos em encarnações anteriores ou até mesmo nessa encarnação, não soubemos dar valor à posição em que ele se encontrava naquele momento. E então, vamos agora ajudá-lo, entendê-lo, fazer a nossa parte corretamente, pois quem cumpre os seus deveres vive feliz, tem a paz da consciência e sente-se sempre estimulado a perseverar nas eternas leis do bem e do amor. Um grande abraço a todos.